Hoje o tema da nossa reflexão é uma vida marcada pela fé. Uma vida marcada pela fé. Como eu disse semana passada, nós falamos a respeito de Noé. E esse personagem bíblico que mexe muito com as nossas vidas e que, na realidade, nós que temos uma vivência de igreja e já estamos na caminhada cristã desde a tenridade, já conhecemos essa história, já foi contada para nós nas EBFs, já foi contado na escola bíblica, as tias do Ministério Infantil já falaram para nós a respeito de Noé, e certamente é um personagem bíblico muito conhecido. E Noé também é muito conhecido por conta da arca, esse empreendimento que Deus coloca nas mãos dele, e ele com muita fé executa tudo de acordo com a vontade de Deus, e é essa a temática que eu quero trazer aos irmãos. Na semana passada eu mostrei como Deus vê a sociedade a partir da leitura que fiz do texto de Gênesis, e mais uma vez eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, lá no capítulo 6, e depois nós iremos para Hebreus capítulo 11, para eu me basear e falar então a respeito de Noé, uma vida marcada pela fé. Então nós estamos em Gênesis. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, tá bom? Eu faço a leitura em Gênesis, depois a gente vai para Hebreus, e eu vou me deter hoje em Hebreus, tá bom? O texto de Gênesis eu expus e falei, expliquei todo o seu contexto, e hoje então eu quero me deter no texto de Hebreus, mas fazendo conexão e usando esse texto de Gênesis como base também para a nossa reflexão, porque aqui nós temos o relato a respeito de Noé, tá bom? Então, Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5, de 5 a 9, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra, da face da terra, o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Agora eu convido você a ir comigo lá no livro de Hebreus. Lá no finalzinho da Bíblia você encontra a carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Temos algumas possibilidades, mas não temos como afirmar com convicção quem escreveu a carta aos Hebreus. Então, na carta aos Hebreus, capítulo 11, eu estou no versículo 7. Me acompanhe, por favor. Vou dar um tempinho para que você encontre, tá bom? E a Natália já colocou aqui também a referência bíblica onde nós estamos baseados, tá bom? Chegou mais um pedido aqui do Luciano, e depois da meditação nós teremos mais um momento de oração, tá bom? 11, 7. Diz assim: pela fé. Lembrando que Hebreus capítulo 11 é a galeria da fé, onde o autor aos Hebreus vai falar da natureza da fé e vai explicar como temos exemplos de homens e mulheres de fé. Então, o versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Você já ouviu a história de Noé? Você já conhece a história de Noé? Você já sabe que Noé foi chamado por Deus para a construção de uma grande arca. Lucas e Eduardo aqui na aula foram fantásticos quando eles falaram das dimensões da arca. E certamente hoje, para fazer uma comparação, talvez para a gente ter uma noção
Seria como Deus nos chamasse para construir uma arca do tamanho do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, por exemplo. Uma obra gigantesca, uma obra profundamente difícil de ser feita, principalmente pela época. Mas nós sabemos que Noé foi um homem segundo o coração de Deus nesse sentido, porque ele andava com Deus, ele gozava de um relacionamento com Deus impactante. Somente ele e Enoque receberam esse título na Bíblia de pessoas que andavam com Deus, de pessoas que tinham uma intimidade profunda com Deus, de pessoas que andavam com Deus de uma tal maneira que faziam dessa relação com Deus uma relação harmônica, uma relação de intimidade, de profundidade, de grande espiritualidade. E Noé marca a sua geração. O texto de Gênesis que lemos fala que ele foi justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E os seus contemporâneos eram pessoas maldosas, vaidosas, pessoas marcadas pela violência, pessoas marcadas por uma vida promíscua. A maldade havia se estabelecido. Na realidade, o texto de Gênesis vai dizer para nós que a maldade havia se multiplicado, ao passo que isso pesa ao coração de Deus, e como eu já expliquei na semana passada, o autor bíblico chega a dizer que Deus se arrependeu, e aí eu já expliquei o que isso significa, ou seja, Deus sentiu o peso da criação, ficou como um coração pesado. Deus chorou ao ver a humanidade, a maldade que estava galopante, a violência, mas ao mesmo tempo o crescimento daquela sociedade, logo ali nos primeiros relatos, nos primeiros capítulos. Ali tínhamos as construções de algumas cidades, a música sendo estabelecida pela instrumentalidade de Tubal-Caim. Temos também a vida daquele homem chamado Lameque, que já sai fora do padrão de Deus, tem 2 esposas e ainda fala com muita clareza da sua maldade, que matou um homem, feriu outro homem, simplesmente porque ele pisaram, porque simplesmente uma vida banal e uma morte banal, e simplesmente ele tira a vida de outra pessoa. O texto vai dizer que os homens escolhiam as suas mulheres a partir da visão, ou seja, daquilo que viam. Procuravam pessoas, os homens procuravam mulheres mais atraentes aos seus olhos, mostrando a gravidade daquela sociedade, a promiscuidade daquela sociedade. O texto vai dizer que a maldade e a promiscuidade estava se multiplicando, era uma sociedade sem freio. E Deus decide colocar um freio, e Deus decide intervir com justiça e mostrar o seu poder, mostrar a sua interferência na sua criação. Afinal de contas, essa criação estava saindo completamente fora da rota. E Deus então decide governar e trazer para o prumo essa sociedade. Então Deus decide chamar Noé, dar a ele o plano, o roteiro, as medidas, as especificações da construção da arca, porque Noé era justo. E essa terminologia no Antigo Testamento tem o sentido de retidão, de uma pessoa legítima, uma pessoa íntegra, inatacável. Ninguém tinha nada a falar de Noé, ninguém entre os seus contemporâneos poderia falar que Noé era uma pessoa de um caráter dobre. Ninguém poderia falar que Noé tinha 2 caras. Ninguém poderia falar que Noé era hipócrita. Ninguém poderia falar que Noé não honrava os seus compromissos. Porque o texto bíblico vai dizer para nós que ele era justo. Justo em meio a uma sociedade injusta. E por isso ele viveu pela fé. O texto também vai dizer que ele era íntegro, e nós falamos isso na semana passada, no sentido de perfeito, de sincero, sem defeito. E integridade no Antigo Testamento tem essa ideia de distanciamento da iniquidade, da maldade. Noé não se corrompeu, Noé não se vendeu. E tudo isso entre os seus contemporâneos. E aqui dá para a gente ter uma noção que nós podemos ser fiéis a Deus, mesmo que o contexto onde nós estamos inseridos seja completamente corrupto. Mas
também nós temos essa ideia de que Noé agradou a Deus. Eu quero me deter agora por alguns instantes nessa expressão de fé e pela fé que Noé viveu, que está aqui narrada em Hebreus capítulo 11. Noé agradou a Deus pela sua fé, porque o justo vive pela fé. E ele era justo, porque ele andava com Deus, temia o Senhor, se afastava da maldade, não tocava naquilo que era impuro, andava com Deus, conversava com Deus, tinha pleno relacionamento com Deus, haja vista que ele cumpre tudo aquilo que Deus pediu para ele. Noé é uma pessoa extremamente obediente, Noé era uma pessoa extremamente obediente. E aqui nós temos o relato no versículo 7, que o autor começa o seguinte: pela fé, Noé, e aí ele vai falar da história de Noé. É claro que ele sintetiza a história de Noé, mas se você conhece o texto bíblico, você vai saber e vai se lembrar que no capítulo 11, logo no início, o autor aos Hebreus, ele faz uma definição do que é fé. Me acompanhe. 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Por isso que é um erro pedir provas de fé, pedir sinais para que tenhamos fé. Os discípulos, em certa ocasião, pediram para Jesus manifestar alguns sinais, para que eles pudessem crer. Agora, a fé é acreditar naquilo que não se vê. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, porque creram em Deus. Versículo 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, para você acreditar no mundo, do jeito que ele é, estabelecido, para você acreditar nas ordens de Deus, para você crer que todo esse universo foi estabelecido pelo Senhor, você precisa de fé. Você precisa crer que Deus existe. Porque a partir da existência de Deus, tudo aquilo que Ele fez, de fato, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 3, essa expressão, aquilo que se tornou visível, veio existir, das coisas que não aparecem, ou seja, nós não conseguimos visualizar fisicamente Deus, mas conseguimos ver tudo aquilo que Ele está fazendo. Isso é fé. Então, Noé agradou a Deus porque ele tinha fé, ele tinha plena certeza de que Deus criara o mundo, de que Deus havia criado o homem, o ser humano, como a coroa da sua criação, e que naquele momento histórico o homem estava completamente deturpado, fora da vontade de Deus. E assim, ele também tinha uma visão, obviamente. Noé olhava para a sua sociedade e contemplava essa maldade, essa arrogância, esse desejo cada vez mais desenfreado pelo pecado, essa sociedade extremamente corrupta. E Noé também tinha essa visão. Por quê? Porque ele era sensível, ele andava com Deus, ele era um homem de oração, ele andava ali naquela região. Certamente ele comprava ali alguns dos produtos que as pessoas tinham para vender, ou seja, ele tinha contato, ele não estava alheio à sociedade, ele não estava num monte recluso, porque o texto diz de Gênesis que ele estava entre os seus contemporâneos, ou seja, Noé vivia e convivia com as pessoas. Mas nesse contexto, Noé tinha fé de que Deus iria intervir, como de fato fez. Deus interviu na história, chamando Noé para a construção da arca. E diz o texto, em primeiro lugar, que Noé, pela fé, foi divinamente instruído. Somente um homem instruído é que poderia construir uma arca daquela magnitude, com tantos detalhes. Somente um homem divinamente instruído, obediente a Deus, poderia, pela fé, ouvir essa história e crer nessa história. Haja vista que os seus contemporâneos não creram nessa história. Noé fez a arca, construiu a arca, mas nenhum dos seus contemporâneos, nenhuma das pessoas que moravam ao seu redor, conviviam na mesma cidade, ninguém, absolutamente ninguém, creu na arca.
Ninguém creu na grande chuva, no dilúvio que Deus havia de enviar. Ninguém creu. Mas Noé creu. E por isso Noé, esse homem que nós estamos exaltando e aprendendo com a sua vida, por quê? Porque ele agradou a Deus pela sua fé. Então, em primeiro lugar, pela fé, nós precisamos ser divinamente instruídos. A nossa instrução vem de Deus. A orientação que temos que acolher em nosso coração vem da parte de Deus. Nós precisamos dessa oração, essa instrução, melhor dizendo, essa instrução divina. Não instrução humana, mas a instrução que desce do alto. Porque nós que caminhamos pela fé, nós que vivemos pela fé, porque o justo vive pela fé, nós temos que receber de Deus as orientações para tomar conta da nossa vida, para ter um testemunho completamente eficaz, correto. Então, pela fé, olha que o autor diz, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Noé teve que crer que Deus de fato iria mandar água como de fato mandou. Mas naquele primeiro momento, a terra não havia visto uma chuva torrencial daquela maneira. Não se ouvia falar a respeito de dilúvio. É a primeira manifestação, inclusive, da justiça de Deus, da punição de Deus e da forma como Deus estava realocando o ser humano de uma situação de maldade, de perversão, para um padrão de santidade, de salvação. Mas agora Noé, divinamente instruído, ele crê que Deus vai mandar água, ele crê que a sua missão de vida é construir a arca, é colocar os animais, os pares de 2 em 2, macho e fêmea de cada espécie. Ele sabe de tudo isso, tanto é que ele envolve a sua família no projeto e somente a sua família é salva naquele tempo, naquele momento. Agora, pela fé, em primeiro lugar, ele recebe instrução do alto, a fim das coisas que iriam acontecer. Agora, amados irmãos e irmãs, nós temos também vários relatos bíblicos, promessas de Deus, da maneira, da forma como Deus vai agir no mundo, como Deus vai concluir a história humana nessa terra com a vinda de Jesus. Nós temos essa instrução divina, nós temos já esse desfecho da história, mas muitas vezes nós não temos fé em Deus e naquilo que Deus está falando. É muito triste saber que há cristãos que ainda duvidam da vinda de Jesus, que não anseiam a vida de Jesus, que não esperam a vinda de Jesus. Pessoas que zombam da fé, escarnecem, dizem que isso é uma história da igreja. Agora, se nós queremos ser homens e mulheres como Noé, que viveram pela fé, nós precisamos então receber as instruções divinas acerca do futuro e crer que de fato acontecerão da forma como Deus está falando. É muito curioso como de vez em quando as pessoas falam assim, você como pastor, você crê que o mundo vai caminhar nessa direção? Eu me lembro quando Lucas e eu estávamos estudando Apocalipse e ali nos deparamos com várias situações difíceis, né, de interpretação, e naquele momento difícil, derradeiro da história, quando Jesus vem buscar a sua igreja, enfim, nós já entramos nesses contextos, né? E algumas pessoas depois perguntavam assim, mas se você crê de fato nisso? Eu falei, claro, está revelado, é instrução divina. Eu sei que um dia eu estarei com roupas brancas diante do meu Senhor, porque pela fé eu creio. Pela fé eu creio que meu nome está escrito no livro da vida. Pela fé eu creio que um dia todos nós estaremos andando na Nova Jerusalém, que passaremos pelos seus portais, que estaremos cantando e entoando louvores juntamente com os anjos, com os arcanjos, que poderemos então ter uma vida completamente isenta de lágrimas, de sofrimento, de dor.
Então Noé tem a sua vida marcada pela fé, e pela fé ele recebeu a divina instrução acerca das coisas que viriam a acontecer. Agora, convenhamos, naquele tempo, naquele momento, seria, entre aspas, loucura ao mundo crer na construção de uma arca daquela dimensão e crer que Deus mandaria um dilúvio de tal maneira que destruiria toda a vida dos animais, a vida humana, e quem não estivesse na arca seria completamente aniquilado. Mas Noé teve fé naquilo que Deus falou. E a minha pergunta é essa: você tem fé naquilo que Deus diz? Você crê em tudo aquilo que Deus diz? O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vai dizer que nós, os justos, andamos pela fé e não por aquilo que vemos. O grande problema que nós enfrentamos nessa relação de fé é que nós estamos com os olhos muito focados nas coisas do aqui e agora. Nós queremos ver as coisas e queremos ter constatações humanas e não queremos andar pela fé. E andar pela fé exige muito de nós. Mas Noé teve a sua vida marcada porque ele andou pela fé e ele foi divinamente instruído. Em segundo lugar, pela fé, Noé andou diante de Deus com temor. Olha o que o texto diz: e sendo temente a Deus. Noé temia a Deus. E essa expressão no hebraico ela é tão profunda, porque a Bíblia depois vai dizer para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, quem anda com Deus, quem teme a Deus, quem reverencia a Deus, tem uma vida sábia. E a expressão no hebraico aqui para temor é uma vida reverente, é uma vida que leva em conta a Deus. Não é uma vida que abandona a Deus, isso é iniquidade. Agora, uma vida que leva em conta a Deus. Em outras palavras, Noé, pela fé, pediu orientação a Deus para tudo aquilo que ele ia fazer. Pensando e orando e meditando na palavra e vendo a construção da arca, eu não consigo imaginar Noé trabalhando na arca e não orando a Deus e não pedindo orientação de Deus, porque ele temia a Deus. Ele tinha uma postura reverente, ele estava andando entre os seus contemporâneos e por isso ele tinha que ter uma caminhada santa, uma caminhada que refletisse a imagem do Deus Santo a quem ele servia. Então, em segundo lugar, se nós queremos caminhar pela fé ou ter uma vida marcada pela fé, nós precisamos de temor a Deus. É interessante como a igreja de Atos, ela cresce e o crescimento da igreja se dá porque no seio da igreja primitiva havia temor a Deus. E porque havia temor a Deus, Deus manifestava sinais, a igreja era poderosa. A igreja orava e Deus concedia. A igreja tinha intimidade com o Senhor, porque a igreja temia a Deus. E o temor é essa reverência em que nós não queremos ficar longe da vontade de Deus, distante daquilo que Deus está fazendo no mundo. E naquele momento Deus estava produzindo com Noé, através de Noé, a arca, produzindo uma salvação. Então, em outras palavras, Noé tinha esse temor de ficar fora daquilo que Deus estava fazendo. Assim como eu acho também que as pessoas, e você que me ouve, você não pode ficar fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus está atuando em meio à pandemia. Deus está cuidando de tudo. E eu não quero, e também não desejo isso para você, que você fique fora, deslocado daquilo que Deus está fazendo. O que Deus tem feito conosco e através da nossa igreja, no auxílio e no cuidado com as famílias que nós nem conhecíamos, e quantas pessoas que Deus nos apresentou em meio à pandemia. É claro que o momento é difícil, é claro que o momento é de luto, é de sofrimento, é de angústia, é de medo. Eu sei disso, mas ao mesmo tempo nós estamos engajados naquilo que Deus está fazendo no mundo. Porque Deus não está parado, Deus continua trabalhando.
E naquele tempo de Noé, Deus estava trabalhando. E Noé tinha esse temor, essa reverência de não ficar fora daquilo que Deus estava fazendo. Porque ele temia Deus. Diz o texto que ele recebeu as instruções divinas e temeu. Não quero ficar de fora. Eu quero fazer a minha parte nesse tempo que eu estou vivendo. Quero marcar a minha geração pela fé, e por isso Noé é um homem temente a Deus. Terceiro lugar, o texto vai dizer para nós que Noé, sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca. E essa expressão aparelhar é muito interessante, porque essa expressão no hebraico significa edificar, construir, mas no sentido de edificar e construir uma grande obra. Como eu disse no início, a arca aproximadamente poderia ter aí o tamanho do estádio do Maracanã. Imagine as dimensões. Como eu falava com o Timóteo um dia desses, né? Imagina o espaço para guardar os elefantes, as girafas, e aí você vai colocando todos os animais que você conhece e você tem um pouco de longe a noção, os pavimentos. Pensa se esse homem não tinha muita fé para aparelhar essa arca, para construir essa arca. E sabe o que eu fico imaginando? Que Noé foi um dos primeiros personagens bíblicos a sofrer bullying, que hoje está na moda, né? Bullying. Eu fico imaginando, sabe o que, amados irmãos? Noé derrubando as árvores. Eu não sei, a Bíblia também não fala quais instrumentos, as ferramentas que Noé tinha. Eu fiquei pensando, será que ele tinha uma plana para deixar a madeira lisa? Não sei, fiquei pensando nisso. Como que era o martelo de Noé? Como que era o machado? Como que ele cortava a madeira? Como que os filhos dele ajudavam? Será que tinha lixa? É claro que não tinha lixadeira elétrica como tem hoje, serra elétrica, era tudo no serrote, na mão. Agora você fica imaginando essa arca tomando forma, criando a estrutura e as pessoas passando e zombando de Noé. Cara, isso é louco. Você está viajando. Você está construindo um negócio aí, não vai acontecer. Não vai cair água assim, não vai ter dilúvio. Você está maluco. Eu fico imaginando o bullying que ele sofreu. Haja vista que ninguém creu na sua mensagem. O apóstolo Pedro chega a dizer que ele é considerado o pregador da justiça. Eu fico imaginando ele pregando os pregos, cortando as madeiras, colocando tudo de forma correta, como Deus orientou, e as pessoas passando e falando que não ia acontecer, e ele falando assim, vai acontecer. Tanto é que ele cria tanto no projeto de Deus, que ele executou o projeto de Deus. Ele cria, ele tinha fé. Ele aparelhou a arca, ele construiu a arca. Agora o texto vai dizer para nós que ele aparelhou, que ele edificou, que ele construiu essa arca para a salvação da sua casa. E aqui, amados irmãos, nós podemos dedicar um tempo da nossa vida e da nossa existência. Será que nós estamos edificando a nossa casa? Ou como nós estamos edificando a nossa casa? Será que em meio à pandemia, nessa quarentena, será que nós temos tido também essa mesma disposição de Noé? Temos a fé de que vamos salvar a nossa casa, de que vamos fazer tudo para salvar os nossos queridos. A minha oração tem sido que Deus toque nos corações dos meus familiares que ainda não se renderam a Jesus e que Deus use esse meio, esse momento, essa dificuldade que nós estamos passando, a fim de tocar nesses corações e a fim de que esses corações se tornem sensíveis. Porque na realidade eu fico imaginando que Noé também fez isso. Noé batendo lá os pregos e falando, Deus, toque nesses corações. Eu fico imaginando, não sei que tempo, em que momento, mas que Noé, enquanto trabalhava, também pregava as pessoas. Eu não sei onde você mora, mas a minha realidade tem sido essa, aqui onde eu moro. Tudo aquilo que eu vou fazer na minha casa parece curioso. Não sei se isso acontece na sua casa. Eu até, quando eu era um pouco mais jovem, eu pensava que isso era algo mais do interior lá da minha cidade de Rio Claro, por exemplo.
E é sempre quando você está fazendo alguma coisa na garagem da sua casa, aparece curiosos. São coisas às vezes pequenas, né? Alguns reparos. Por exemplo, dia desses eu estava, um dia da minha folga, arrumando uma lâmpada da garagem. E aí passou um vizinho lá na frente e falou: "Ô, vai cair aí, hein?" Aí eu falei assim: "Ô, linguarudo, vem aqui ajudar eu aqui, segura a escada para mim." E ele falou: "Não, eu estou com pressa." E foi embora. Mas é curioso. Ele foi ali só para ver a cena. Agora, você fica imaginando quantos curiosos chegaram lá para ver as coisas que Noé estava construindo? Ô Noé, para que serve essa madeira aí? Onde você vai colocar esse pavimento? Para que serve esse bico aí na ponta da arca? Como você vai vedar a arca para que a água não entre na arca? Quais animais que vão ficar aqui embaixo? E Noé tinha que ficar respondendo todas as perguntas, as demandas, e ao mesmo tempo Noé aproveitava tudo isso e pregava sobre a justiça de Deus, falava a respeito do dilúvio. Agora, o texto vai dizer que a dedicação de Noé pela fé resultou na salvação de sua casa. Naquele momento em que Deus falou: fecha a porta, somente a sua família estava na arca. Eu espero, em nome de Jesus, que no dia em que Deus nos chamar, tenhamos a plena convicção de que fizemos tudo para levar os nossos familiares até os pés de Deus por meio de Jesus Cristo. Porque pela fé, ele construiu a arca para a salvação da sua casa, e com a arca, pela arca, ele condenou o mundo, e ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Eu oro e espero que a sua vida e a minha vida, as nossas vidas, possam ter essa marca de fé. Que o nosso legado, a nossa marca, que a essência da nossa vida seja uma vida marcada pela fé. Que as pessoas possam se lembrar de nós e falar assim: olha, ali havia uma pessoa de fé, uma pessoa que orava pelos seus familiares, que lutou pela sua família, que foi obediente a Deus. Ali está uma pessoa que recebeu as orientações de Deus e que cumpriu à risca tudo aquilo que Deus pediu. Porque Noé fez tudo de acordo com a vontade de Deus. E essa é a minha oração. Que você viva pela fé. Que você marque as pessoas, marque os seus contemporâneos com uma vida de fé. E alguém já disse que eu sou meio doido, porque eu ouvi a voz de Deus lá na minha adolescência, me entreguei ao ministério pastoral e até hoje tenho buscado andar nesse caminho. Aquilo que para nós é graça de Deus, para algumas pessoas é loucura. Mas Paulo chega a dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Então vale a pena, amado irmão e amada irmã, ser um pouco, entre aspas, me entenda, louco, louca, diante dessa sociedade. Vale a pena viver pela fé.